Oi, meu nome é Gustavo Colombo, eu sou roteirista e produtor e estou aqui para falar do básico de desenvolvimento e roteiro. Na aula de hoje a gente vai falar de estrutura de roteiro. Na estrutura de roteiro clássica e comercial, a gente sempre acompanha um mesmo personagem atravessar uma jornada, passar por uma curva de transformação. Ele vai deixar de ser de um jeito para se tornar de outro. De modo bem básico mesmo, ele tem quase sempre a gente vai ver uma falha de personalidade, uma falha de caráter, um traço, um defeito dele ali, que ele vai precisar transformar ao longo desse filme. Pode ser falta de confiança em si mesmo, pode ser confiança demais, ele é super arrogante, pode ser problema com a bebida, pode ser problema com compromisso, pode ser ele se amargurar de algo que ele cometeu no passado e não consegue se perdoar. A gente vai ver que ele tem esse traço e a vida dele não vai para frente por causa disso. Por algum motivo a gente vê que ele está naquele status quo específico, e no primeiro ato a gente quase sempre vê um pouco disso. Conhece um pouco o universo dos personagens, conhece um pouco os dilemas dele, com quem ele convive e como ele lida com a vida do jeito que ele está. Bom, e claro, ele tem um conflito aí, quase sempre tem um conflito. Ele acha que para ele mudar ele precisa, por isso ele deseja de algo, mas na verdade ele precisa de outra coisa. E é nessa jornada que a gente vai vendo essa transformação, dele entender o que ele desejava e o que ele precisa agora. Essa transformação a gente vai ver a partir de algo que acontece e leva a gente para o segundo ato. Quando algo acontece, e é sempre algo extraordinário da vida desse personagem, quando ele ganha uma bolsa de estudos, quando ele é demitido do emprego, quando ele volta para a cidade do interior, quando ele é chamado por um mago interdimensional para ir numa aventura entre galáxias. Sempre algo que vai acontecer. Quando o time é chamado para o esporte, quando ele volta a ser chamado para jogar, algo diferente acontece na vida desse personagem que está relacionado com essa transformação de personalidade dele. A partir de então ele vai nessa jornada de transformação, muitas vezes a contragosto do que ele queria, porque ele queria se manter naquele status quo. Ele tem um medo dessa mudança, dessa transformação. E nisso ele vai aprendendo com conflito sempre, com esse antigo eu e o novo eu dele, a se transformar até chegar no meio do filme. Num filme de esporte, quase sempre perto desse meio, tem uma montagem de treino. Ele está treinando, o time está ganhando. Então tem sempre quando ele já está começando a mudar. E ele chega nesse ponto que ele acha que ele já está quase mudado. Ele já está quase transformado, ele já está quase outra pessoa. Mas aí acontece algo que puxa ele para o fundo do poço de novo. E ele descobre, caramba, eu não sou aquela pessoa, eu nunca vou conseguir mudar, eu nunca vou conseguir isso de verdade, era tudo mentira. Quase sempre esse fundo do poço que ele acha que ele não vai conseguir, que ele volta para o comportamento anterior dele, está casado com um problema no plot. O time perde, o treinador descobre que não era um treinador de verdade, o diploma foi cassado, a empresa perde um processo, o herói perde um amuleto mágico, a fortaleza invadida. Algo acontece no plot, está sempre casado com a transformação também do personagem. E por isso ele também volta, as duas coisas se somam. E ele está nesse fundo do poço que ele não vai sair dali. Ele acha que não vai. Mas ali, ou alguma outra coisa acontece, ou ele relembra tudo que ele viveu, ele vê alguma coisa, ele encontra a carta do personagem que participou com ele durante a história, ele encontra o velho amigo que também estava na história, ele volta, alguma coisa volta a acontecer ali, e ele lembra, não, eu até que não sou mais aquela pessoa, eu me transformei, e vai para o que é a cena de batalha. Cena de batalha que pode ser várias coisas, pode ser o processo, o final do julgamento, num filme de julgamento, pode ser o jogo final num time de esporte, pode ser uma batalha mesmo, num filme de aventura, de ação, pode ser a cena do aeroporto, numa comédia romântica. Então ele parte para essa batalha final, falando assim, não, eu me transformei, não importa que eu não sou um jogador de verdade, não importa que eu não tenho a licença, não importa isso, e vai pro tudo ou nada, mostrando que ele mudou e arriscando tudo para essa mudança, para essa batalha final, onde ele vai decidido a mudar e arriscar tudo. E no final, quase sempre com um final feliz, ele ganha isso, ele vence, o casal fica junto, ele ganha o jogo. E aí ele mostra, não, eu sou uma pessoa diferente, eu venci a bebida, eu venci tal coisa, eu venci o jogo, eu venci a batalha interdimensional, tanto faz.
Mas a estrutura, de modo bem básico, é mais ou menos essa, que se repete em quase todo filme comercial clássico. E nessa estrutura, tem sempre personagens que estão no campo opositor, que é o que vão, não que nesse caso nem sempre é o vilão, mas muitas vezes é, que vai manter o personagem no status quo original, na falha de caráter original. Ah, vou continuar sendo sempre esse cara, nunca vou conseguir mudar. Personagens vão estar dizendo isso pro personagem, vão estar mantendo ele nesse status quo. Tanto que num filme clássico de ação tem sempre um vilão dizendo: não, você não está preparado, você é só um cara que vive num planeta distante, você é só um hobbit. O vilão, os elementos que compõem o vilão vão estar dizendo isso pra ele, né? Então, no caso, é o opositor, o personagem que vai estar mantendo ele no lugar original. E tem sempre o dinâmico, ou mais de um personagem compondo essa característica do dinâmico, que vai estar transformando ele, vai estar levando ele pra frente, vai dizer: não, vamos lá, vamos ganhar. No caso de um time de esporte, quase sempre quando é o jogador e tal, o treinador que está fazendo isso, acreditando naquele cara que não podia ser, é um professor que acredita no aluno que não vai conseguir passar de ano, é o melhor amigo ou o par romântico mesmo que vai estar fazendo aquele personagem mudar, vai ter compromisso com o relacionamento, vai estar transformando esse personagem a partir de algo que ele acreditava que era real, que era aquilo que devia ser, como era o mundo e tal, e ele vai aprender que é diferente. E num filme de aventura tem sempre aquela figura, no caso da Jornada do Herói, o mestre, que vai chegar lá e dizer: vem pra essa aventura, você é capaz de salvar o mundo. Eu quero dizer: eu vou salvar, eu não vou salvar. Tanto que quase sempre no segundo ato, no começo, o personagem recusa o chamado. Ele é chamado para outro emprego, ele diz: eu não vou lá, e algo vai, e ele acaba sendo convencido aí. Ah, eu não vou voltar para a cidade dos meus pais. E acaba algo que ele acaba indo para lá e volta, e ele acaba decidindo ir. Ele recusa, mas acaba indo pro chamado. E aí a gente vê a história. Como eu falei, a história sempre parte do ponto de vista desse comportamento, dessa transformação de comportamento do personagem. A gente não vê ele falando de outros assuntos, ou podem ser às vezes desdobramentos do mesmo assunto, mas a história sempre anda para frente na evolução dessa transformação. Às vezes a gente acha que tem que dar complexidade à história, ver outros lados dos personagens, mas isso acaba sendo às vezes, muitas vezes uma barriga. Esse simplismo dessa unidade temática, dessa unidade de transformação desse personagem, tem que ser feita muito bem, porque isso se disfarça na história e você nem vê. E você sente a história avançar e evoluir ali. Essa transformação dele. E isso precisa ser equilibrado com verossimilhança, que é o quanto aquilo parece real na história, e a necessidade, o quanto que a gente precisa que alguma coisa aconteça para aquilo avançar. A verossimilhança, o quanto aquilo parece real, depende de filme para filme, depende do que a gente construiu no início do filme. Se a gente acredita que existem dragões e monstros de 8 metros, tudo bem, beleza. Aquilo faz parte da história. Mas é aquilo que tem que fazer sentido para aquela história. Tipo, um personagem, é preciso que ele esqueça a carteira, para ele voltar, pedir desculpas e ficar amigo. Esse personagem vai esquecer a carteira, então tem que fazer algo que faça sentido para ele esquecer a carteira. Mas ao mesmo tempo eu não posso deixar que aquilo deixe de acontecer para aquilo só parecer real, porque eu preciso que a história avance. E a história sempre avança nessa direção. A cena anterior sempre chama a seguinte. E isso que dá ritmo, velocidade e às vezes até respiro pro filme. Você precisa que aquele momento que o personagem pare, repense e tudo mais. Então depende do que a gente precisa para a história, para ela avançar. E para o personagem se transformar. Sempre numa cena da outra a gente está vendo essa questão de transformação da personalidade do personagem principal. Claro que isso que eu falei são elementos que envolvem a estrutura clássica comercial de filme. Como a história se desenvolve na estrutura clássica. Existem movimentos que subvertem isso. São vários personagens, não um só que está se transformando. Nesse caso a gente está vendo mais um tema, um assunto, uma tese sendo testada, e normalmente são temas políticos, quase sempre. E você está vendo ela passando por essa transformação, por essa prova de fogo. Não o personagem, mas é uma tese, um assunto. Então vários personagens estão falando sobre um determinado tema cultural, uma questão social, e eles estão sendo abordados por vários personagens. Às vezes a cena não está avançando simplesmente nesse ritmo de ir para frente de uma cena para outra no tempo. Então existem subversões que são técnicas, assim, flashback, flash forward, você vai ver uma lembrança do passado, você vai ver um sonho do personagem. Às vezes tem respiros teóricos, tem desconstrução, inclusive, da própria narrativa.
Às vezes a cena não leva de uma cena para outra, você vê um conjunto de repetições, até que pela soma das coisas aquele personagem se transforma no final. O personagem às vezes não vira uma pessoa melhor, ele vira uma pessoa pior, às vezes no final só que ele muda e não tem um final feliz, ele perde. São subversões que podem ser feitas para você fazer outros tipos de narrativa, não comerciais, ou às vezes você pode incorporá-las à narrativa comercial, elas podem fazer parte da narrativa comercial também. Mas para poder fazer isso, você precisa aprender o feijão com arroz, fazer o básico primeiro, para poder começar a subverter isso e começar a criar, inventar a partir da estrutura clássica. Por isso que saber estrutura clássica é tão importante. Bom, foi isso por hoje. Até mais, pessoal. Valeu!